Mas aí agora nós vamos dar uma parada para ouvirmos os bastidores da política. A presença a partir de hoje, com muito prazer, Leal, boa sorte. Beleza, prazer tê-lo aqui. Eu fui deputado estadual com o Leal, a gente sabe do seu caráter, da sua personalidade, do seu conhecimento, da firmeza na sua palavra. E agora ele encontra aqui um novo desafio, né? Imagino eu, que é estar aí agora participando do nosso programa todos os dias, nesse intermeio até 2 horas da tarde, e às 2 horas com o quadro Bastidores da Política. Boa tarde, prazer, Leal. Seja bem-vindo. Alegria minha, prazer estar com vocês, fazendo parte do Sistema Meio Norte. Espero poder aqui dar uma contribuição para que nós possamos cada vez mais trazer a notícia, a informação como ela é, e fazendo, evidentemente, comentários políticos ou em outras áreas para que se possa trazer para o nosso telespectador as informações de que ele tanto necessita. Estou muito feliz neste momento em que inicia uma nova jornada. Léo, todo mundo diz de que falar em política é um desserviço. Eu até acho também. Só que nos bastidores da política, eu e você sabemos muito bem, porque saímos dela, de que isso não existe. Nos bastidores só se fala em política. E já há realmente encaminhamentos, conversações, prognósticos para 2014. Nós temos uma eleição estadual e presidencial o ano que vem. E ainda temos aí a questão da mudança eleitoral ou não, da lei eleitoral. É um quadro que começa a se desenhar a partir de agora, Leal? Começa assim. Todos dizem que falar em política é um desserviço. Falar em candidaturas é um desserviço. Mas quem é que consegue viver sem falar de política? Política e futebol são coisas ligadas diretamente à expectativa da população. Na política, porque se espera que um gestor possa fazer melhor do que o outro. Espera-se que um novo quadro político possa se desenhar para que tenhamos mais esperança no futuro. No futebol é aquela disputa entre o seu time e o time adversário. Por isso é que se fala em política e não há como esconder que o quadro já começa a se desenhar nacional e aqui no Piauí. A nível nacional, temos a candidatura da presidente Dilma, que tem um respaldo muito grande perante a opinião pública, mas temos a novidade, não só do Aécio, que já é candidato há algum tempo, mas a principal delas é Eduardo Campos, que vem crescendo muito como um novo político para este momento que o Brasil precisa. Acho que o PT comete um equívoco, querer desestabilizar essa candidatura. Seria melhor aperfeiçoar aquilo que já conquistou, e já conquistou parcela significativa e expressiva da opinião pública, deixando que os outros candidatos possam também navegar e buscar os seus apoiamentos políticos. A nível de Piauí, tudo gira em torno ainda da decisão do governador Wilson Martins em sair. Tudo depende disso, né? Disso. Né? Todo o quadro que se desenha em função disso. Se o governador Wilson Martins resolver sair, o quadro é um. Se ele ficar, o quadro é outro. Eu pressinto que já há 3 candidaturas postas, colocadas e que já estão, alguns já trabalhando. O PT, por exemplo, alimenta com muita vontade o desejo de trazer o senador Wellington Dias de volta ao governo. E há um entendimento muito bom entre o Wellington e o Wilson. Não sei ainda para candidaturas, mas há um entendimento. O Wilson considera que o Wellington foi importante na sua eleição, como a Dilma também foi importante, e aí ele vai se deparar com um problema do presidente do partido, Eduardo Campos, com a Dilma, que simpatiza com o governador Wilson Martins, tem nele um dos interlocutores hoje a nível nacional. Então percebe-se que com a candidatura do Wellington, o PT se mobiliza. O que eu vejo é que o PT tem que buscar aliados, e esses aliados ainda não se anunciaram. O PMDB tem a perspectiva do Wilson saindo, o vice-governador Zé Filho assumir. Aí o PMDB então passa a ter uma força importante na próxima eleição. E a terceira via seria entre o Silvio Mendes e o Ciro, já estão se unindo para lançar uma candidatura basicamente de oposição. Então o quadro que se desenha no Piauí, ao meu modo de ver, é esse. Isso é muito bom para a opinião pública. Para várias alternativas. Várias alternativas para que se possa estabelecer um novo momento político. Evidentemente que há desgastes. Por exemplo, a saída do senador Ciro, da base do governo, de certa forma, deu um desgaste
principalmente para o senador, mas dá um desgaste para o governo, que perde um aliado forte, um aliado que tem buscado trazer recursos para o Estado, mas o governador Wilson se mantém firme. Isso é que é interessante. Não se deixa abalar por essas questões, mantém um controle absoluto das finanças do Estado, como eu nunca vi nos últimos tempos. É um governador que, se conseguir realizar as obras que está tocando... Estão engatilhadas, né? Vai se tornar um tocador de obras e, se concretizá-las, vai estar muito bem perante a opinião pública, porque são obras importantíssimas para o desenvolvimento do Estado. Então, ele será peça importante. Agora, não podemos esquecer que a oposição sempre foi e será forte no Piauí. Claro. Ciro é um senador que tem uma desenvoltura muito grande a nível nacional. E agora é presidente e é presidente do progressista, partido, né? Exatamente. Verdade. A nível estadual, o seu partido não tem tanta força, mas fazendo uma aliança com quem tem um respaldo muito grande na opinião pública, que é o Silvio Mendes, isso pode somar força, né? Você acredita que o Silvio muda de partido? Ele não aceitou a presidência, né? Do PSDB. Ele disse que o presidente não quer ser. Você acredita que ele sai do PSDB? Eu acredito que não. Não, né? Não. Primeiro, ele pode até estar fazendo uma possível aliança com o senador Ciro, mas não acredito que saia. Eu não vejo horizontes para acrescentar alguma coisa à sua história, né? Por quê? Não se querer ser presidente é para poder ficar, na minha avaliação, livre para fazer os entendimentos. Claro. O presidente ficaria amarrado à questão administrativa do partido, e esse não é o estilo do Silvio Mendes. Gosta de ficar mais solto, né? Então eu acho que ele não mudaria de partido, até porque, se nós analisarmos, viu, Silas, que o PSDB tem o prefeito da capital. É verdade. Tem uma força muito grande aqui, tem uma história muito grande aqui. A candidatura do Silvio Mendes, passada, ela teve uma força muito grande, que partiu de Teresina. Eu estou entendendo. É preferível eu ficar no partido do prefeito, com aquela cara tucana, e trazer o Ciro para me dar esse apoio logístico, esse apoio de influência, né? Essa avaliação. Se eu for para lá, eu posso enfraquecer, né? E se for para lá, como é que os tucanos vão entender isso? Os tucanos não estariam obrigados, mas estarem com o Silvio no momento que ele deixar os tucanos, não é isso? Eu já ouvi de tucano dizendo que o Silvio não poderia fazer isso com eles. Até porque construíram tudo isso junto. Construíram esses mandatos todos à frente do município, construíram uma candidatura forte a nível de Estado. Quem sabe, se aliado a outros segmentos, poderiam até almejar, né, chegar ao governo, já que o PSDB não tem grande capilaridade no interior, mas isso poderia fazer com que o quadro mudasse. Então eu avalio de que o Silvio deve ficar no PSDB. Há quem aposte de que decisiva mesmo para o quadro do Piauí é a candidatura de Eduardo Campos ou não, Leal. Porque Eduardo Campos, candidato contra o palanque de Dilma, automaticamente o Wilson não poderá estar no palanque de Wellington Dias. Isso muda muito. Muda muito. Até porque nós não podemos esquecer que a Dilma foi importantíssima para a eleição do governador Wilson. Tanto o Wellington foi importante, como a Dilma foi importante, vindo aqui, dando força, e com quem o governador Wilson tem uma relação muito boa. Claro. Ele é daquele lado do coração da Dilma. Não tem dado ao Piauí o que o Piauí merece, mas de qualquer maneira sentimos que a Dilma tem uma consideração muito grande a ele. O Eduardo Campos, sendo candidato a governador, a presidente, já chamaria um pouco a atenção do Firmino. É verdade. Pela ligação que tem os dois. Ligação pessoal. E, evidentemente, o governador Wilson Martins ficaria entre a cruz e a espada. Se pender para o governador Eduardo Campos, estará se afastando de Wellington Dias, que tem uma força muito grande no interior, ainda é um político de grande liderança no interior. O partido sofreu um desgaste, não podemos deixar de reconhecer isso, principalmente na capital, mas o Wellington é aquele político que gosta muito de fazer da palavra o seu convencimento. É tranquilo, é sereno, sabe... Pisa em todos os terrenos. Não tem animosidade com ninguém. Então, eu sinto isso. Agora, o que vai preocupar muito, Silas,
é a diminuição da nossa bancada a nível federal. E a princípio disso, Leal, se você me permite, a deputada está indo a Recife, a deputada Margarete, nós vamos ouvi-la agora, para tentar reverter esse quadro que para nós é alarmante. Vamos ouvir a deputada, por favor. As teses que nós já defendemos na audiência pública, quando a ministra realizou, a fim de que os estados apresentassem, os estados passíveis de perder vaga, apresentassem sua defesa. Primeira, da inconstitucionalidade da resolução, tendo em vista que a Constituição prevê que essa distribuição do número de vagas seja feita através de lei complementar. Resolução do TSE é uma norma que tem força normativa de lei ordinária, então não poderia ela se debruçar sobre essa distribuição de vagas. E a segunda questão da irredutibilidade do número de vagas, prevista também na Constituição de 88 e que ainda está vigendo, tendo em vista que não foi regulamentada a matéria. Então, as duas teses são essas que foram contempladas no voto da ministra Carmen Lúcia Antunes e do ministro Marco Aurélio Mello. Pelo menos, essa foi a tese que todas as assembleias aderiram. Foi a tese que a Assembleia do Piauí apresentou e todos os estados, que à época eram 8 estados passíveis de perder vagas, aderiram, assinando conosco um memorial, né, a esse respeito. Não houve defesa, sustentação oral dos demais estados. O Piauí foi o único que apresentou. Mas todos assinaram o nosso memorial e a tese é essa. Inclusive, é uma tese que já foi cravada ali por 2 ministros do Supremo. A senhora vê possibilidade de reverter? Mas eu tenho que acreditar nisso, Valteres, até a última hora. Eu não me conformo do Piauí estar perdendo, não é cadeira de deputado, não é emprego de deputado, é a importância política e econômica do Estado, é o espaço político e econômico do Estado na federação. Não sou contra diminuir o número de vagas, só acho que se for para diminuir, tem que diminuir de todos os estados e não apenas de 4 pequenos estados do Nordeste. Isso eu acho injusto. Tem que diminui-se de todos. Não transferir do Piauí para o Ceará, não transferir do Piauí para o Pará, não transferir do Piauí para o Amazonas, porque realmente o Piauí não pode perder esse espaço que lhe é muito caro. O Piauí foi o que mais perdeu, hein, Leal? Pois é, a tese da deputada é interessantíssima e, aliás, o Piauí está muito bem representado. O que se pode avaliar para transmitir para o telespectador com mais objetividade? Chances de reverter o quadro. Pronto. O que acontece? Aconteceu porque a população do Amazonas superou a população do Piauí. Claro, lá tem uma série de vantagens para se ir morar lá, mas o contingente eleitoral nosso ainda é maior. Bom, primeiro passo, nós perdemos nesta tese, mas podemos ganhar na tese de que quem decide o número de parlamentares não é o Tribunal Superior Eleitoral, e sim o Congresso Nacional. Então o tribunal não se poderia transformar em lei uma decisão sua. Terceiro lugar, levanta-se a expectativa de que esses estados que cresceram com a população maior e do que outros que tiveram a população diminuída, como o nosso caso, 2 anos para cá nós perdemos 130 mil habitantes que saíram para outros lugares, era de se garantir a esses estados que conquistaram essas vagas, novas vagas, mantendo as vagas dos estados atuais, porque aí é a segunda tese de que não poderia haver redução de bancadas. Então eu também tenho fé que isso aconteça, tenho esperança. Até, Silas, porque participei da primeira reunião que aconteceu em Brasília com o ministro Arnaldo Versiani. Eu fui daqui como deputado representando a Assembleia, deputado Ismar Marques e eu, e deputados federais Marcelo Castro e Júlio César, e participamos, e naquele momento, há alguns anos atrás, eu já sentia que nós poderíamos perder no TSA essa batalha, mas temos condições de revertê-la e eu tenho a convicção de que a união dessas forças poderá fazer com que o Piauí não seja o mais prejudicado de todos e perca 2 representantes federais e 6 estaduais. Nós precisamos dessa força federal, nós precisamos dessa força da nossa bancada para conquistar muitas coisas importantes para o desenvolvimento do nosso estado. Começam a chegar a interatividade com o Leal, isso é que é bom, você vai poder participar dos seus comentários, da sua visão, né? Leal Júnior e o Zé Filho e o PMDB, qual é a sua visão? Acho que ele está perguntando, e o Zé Filho e o PMDB. O PMDB foi decisivo em várias
eleições. Agora ele pode se assumir, né, decisivo para ter um candidato próprio. Né? Veja só, quando o governador Wellington Dias assumiu, tendo o Wilson Martins como vice, com poucos meses nós já sabíamos que o cidadão, o Wilson Martins, ex-deputado e vice-governador, era um cidadão determinado e foi buscar. Muito articulado, um homem muito articulado, em todo lugar, andando, acompanhando. O governador Wellington Dias pegava um avião para um lugar, ele pegava o avião, outro avião para um lugar, estava sempre presente, sempre firme. Colou no homem. É tanto que na hora decisiva, né, o PT fez a opção de apoiá-lo. Isso é importante, nós temos que levar em consideração. Sai, não sai, sai, vai, não vai. Mas aí o Wilson assumiu os compromissos, que honrou com muita seriedade política todos os compromissos que fez, e nós sabemos uma parte desses compromissos. O José Filho tem outro estilo. O estilo dele é de fazer um entendimento buscando, né, para o Piauí uma nova perspectiva de desenvolvimento através da própria federação que ele dirige. Mas não está descuidando de visitar as bases, de andar e de viajar. Claro. São estilos diferentes, mas ele tem oportunidades, porque o partido é forte, o partido tem a presença no governo há muito tempo. O PSDB tem sido governo nos últimos 20 anos, quase em todos os governos, tem se fortalecido no interior, tem se fortalecido politicamente, tem municípios fortes onde tem comando, tem um presidente da Assembleia que é um político habilidoso e tem hoje uma presença muito importante nos quadros do partido. Tem o Marcelo Castro, que é um cidadão muito articulado. Enfim, tem muitas pessoas importantes. Eu apenas pincei esses aqui para dizer que o PMDB é forte na negociação. E se, evidentemente, o nosso vice-governador tiver a oportunidade de assumir o governo, lançar sua candidatura, se ela tiver receptividade, se a articulação funcionar, ele é um candidato forte. Você vê, o telespectador está perguntando, você vislumbra, por exemplo, acho que é muito cedo, né? Mas você vislumbra Zé Filho e Wilson juntos e Silvio e Wellington juntos de um outro lado? Pode isso acontecer? Bom, o governador Wellington vai precisar de aliados. E em política, os aliados acontecem às vezes... Se o Silvio não sair do PSDB, eu acho complicado essa aliança. De forma inusitada. Por exemplo, quem imaginaria um dia que o senador, o ex-senador e o ex-governador Alberto Silva e o ex-senador e o Cid Portela se juntassem, né? E se juntaram para um projeto político. Isso é que é importante. Pode ser que para um projeto político as pessoas esqueçam as arestas, esqueçam os problemas. Daí eu dizer assim, não se deve se juntar a uma pessoa tanto ao ponto de nunca poder se separar. Nem se separar ao ponto de nunca poder se juntar. Em política, isso é máxima. Claro. Então é preciso que você saiba o momento de divergir, sem agredir, de conciliar, sem se entregar, né? Então, eu acredito hoje na política do Piauí, na política brasileira, que tudo pode acontecer. Eu não imaginava nunca que o presidente Lula fizesse tantas alianças importantes com pessoas como, por exemplo, o presidente Sarney. E ele fez, foi importante para ele, importante para o governo, e tivemos um resultado de um governo que a população do Brasil aprovou, que foi o governo Lula. Tá bom, Leal, você volta amanhã nos bastidores da política. Tá aí, ó, nós temos um homem abalizado hoje, já fez aí várias conjecturas políticas que abrem a nossa mente, nos mostrando realmente a eleição do Eduardo Campos, ela é muito importante, mostrando o quadro, porque ele conhece, vai estar sempre trazendo uma novidade pra gente, e principalmente foi dirigente da Unálico, essa questão de perdermos vaga ou não, da União Nacional de Parlamentares, ele conhece como ninguém. Muito obrigado, Léo, prazerzão estar aqui.